A paz de Deus, querida Irmandade. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Natália. Ainda nessa linhagem desses testemunhos que o Senhor me deu de contar, eu agradeço a Deus também, porque todo o meu pré-natal foi pago, né? Eu pagava por mês R$ 170 a consulta, e tinha mês que eu tinha que pular, porque não ia dar pra pagar, né? Enfim, irmãos. Mas eu agradeço a Deus que foi tudo bem, né? Na hora do parto, o Senhor foi aquele que nos guardou. O Senhor foi aquele que cumpriu com a tua palavra até o último instante, porque ele disse que seria diferente. De fato, a gente foi pelo SUS, mas fomos tratados como um particular. No entanto, que quando eu fui para o quarto, que eu tinha acabado de ganhar nenê, a moça que estava no mesmo quarto que nós, ela ganhou alta, então naquela noite a gente ficou só nós no quarto, eu, meu esposo e a nenezinha minha. E no parto também, no da minha primeira menina, eu vomitei muito, eu fiquei muito ruim com a Raque, mas eu agradeço a Deus que nesse segundo o Senhor guardou isso, eu fiquei tão calma, tão tranquila, que eu quase dormi no parto, de tão tranquila que eu fiquei. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que nesse segundo parto teve que dar ponto e tinha que tirar os pontos. E na primeira gestação foi intradérmico, eu não precisei tirar ponto. E aí dessa vez eu fiquei um pouco aflita, porque eu falei, como que eu vou tirar esses pontos depois? Tem que marcar consulta, vou ter que pagar a consulta para tirar, ou vou ter que voltar aqui no hospital. Não sabia se ele tirava lá. Enfim, irmãos, foi grande a minha aflição. Eu fiquei com um pouco de medo também, porque eu tava com muita dor na minha cesárea. Eu falei, imagine que daqui 10 dias ter que tirar esses pontos, não tô aguentando nem que rele. Como é que vai tirar ponto, né? Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor foi comigo em tudo. Ele permitiu com que os pontos ficassem sequinho. E aí na semana passada, hoje eu tô gravando esse áudio aqui dia 17, mas foi na sexta-feira da semana passada. Na verdade, na segunda, eu liguei pro doutor e falei com ele. Falei, doutor, é o seguinte, o senhor fez a minha cesárea no dia 28 e eu tô com os pontos ainda. Falei, só que eu vou ser sincera pro doutor, eu não tenho condições de pagar a consulta esse mês. Eu falei, se mês que vem eu puder pagar essa consulta, ou se o doutor puder me atender pelo SUS, não sei como que o doutor faz para poder tirar esses pontos, né? Eu falei, eu te agradeço, doutor, porque não tem como mesmo. Eu falei, meu esposo estava de férias, ele retornou agora dia 11 e o pagamento dele foi para pagar o IPTU da casa, que todo ano vem imposto, a gente paga a parcela única ao invés de pagar por mês, e foi um valor alto. Falei, e o doutor sabe que quando a neném nasce tem que comprar um monte de medicamento, enfim, não tem condições de eu nem tenho esse dinheiro agora. E eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele médico pegou e falou assim, dessa forma, irmãos. Mas eu não tô falando para você de pagar. Você vai vir aqui no meu consultório, eu vou passar o telefone para minha secretária, você fique em paz, você não vai pagar nada. Ele falou para mim. Você vai vir aqui, eu vou tirar seus pontos, vou te consultar normalmente e não vai haver valor. E eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que foi uma obra de Deus, porque nenhum médico faz isso, irmãos, se não for a ordem de Deus na nossa vida. E eu agradeço a Deus que no dia ainda para testificar da bondade de Deus, todas as pacientes que passavam pela secretária, ela falava 200 e pouca consulta, 100 e pouco para outras, todas pagaram, irmãos. Eu vi com meus próprios olhos e ele não cobrou nada. E ele me tratou como nas outras consultas que eu pagava a ele. Eu agradeço a Deus que até ele me receitou, né, medicamento anticoncepcional, né, se acaso eu quisesse evitar, né, de não ter outra gestação no momento, enfim, né, irmãos. Mas eu agradeço a Deus que ele foi muito atencioso e o Senhor foi aquele comigo também na hora de tirar os pontos, que eu só senti um leve, assim, uma puxadinha mesmo, só de um dos lados, do outro lado que já tinha feito a cesárea, não senti nada, foi muito rápido e eu agradeço a Deus que o Senhor preparou também essa parte. Outra coisa que eu quero agradecer, irmãos, é que aqui na nossa cidade, se não fizer sol mesmo,
As roupas, os irmãos sabem, não fica com um cheiro bom e não seca, né? Porque só com o vento gelado não seca. E nesse tempo que a gente tá de inverno é muito difícil. E eu com criança pequena, direto tem roupa para lavar. Todo dia, né? Tem roupas para lavar da nenezinha. E eu lavo na mão e ponho secar. Só que tava um tempo muito feio, irmãos. E não fazia sol, não fazia sol. E eu tava preocupada porque as roupas geladas, né? Por mais que passasse tudo, mas tinha que estar sequinha para passar para não queimar o ferro também. E não secava, irmãos. E daí eu levei o pensamento em Deus, falei, Senhor, né? Eu tava lavando a louça, Senhor, né? Se possível, faz com que abra o sol, ó Pai amado, pelo menos na tarde, poder secar essas roupas, né? Tem a roupa também na máquina para lavar aqui de casa, que não ia secar se não fizesse sol, irmãos. Eu agradeço a Deus que o Senhor foi aquele que ouviu a minha oração. No mesmo instante, irmãos, estava um tempo feio, nublado, um frio, não tinha meio de ver um sol ali. Mas o Senhor foi aquele que eu acabei a oração, irmãos, por fé. O Senhor falou assim: filha, por fé, vai lá e liga a sua máquina de lavar, lava as roupinhas da nenê, põe um varalzinho no quintal que você vai ver o meu poder. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na mesma hora eu olhei assim no muro e desde quando, antes pouco da minha nenezinha nascer, começou a aparecer um beija-flor aqui. Depois que eu ouvi uma obra de uma irmã de Sinais do Céu, além de vir o Bem TV toda tarde, toda manhã cantar aqui no meu muro, ainda eu vejo três, Beija-flor. três beija-flor, às vezes dois, às vezes um, mas sempre vem esse um beija-flor. E eu agradeço a Deus, irmãos, que três canarinhos vêm cantar também no nosso muro. E o Senhor tem mostrado a tua grande misericórdia. Eu fiz o que o Senhor pediu. E ao fazer, irmãos, aquele sol abriu e secou todas as roupas do varal. A hora que eu recolhi no fim da tarde, daí escureceu e esfriou novamente. Eu agradeço a Deus que todos os dias o Senhor tem abençoado nessa parte também. Irmãos, é só motivo de agradecer a Deus, porque a gente não é merecedor de nada, mas o Senhor é aquele que vem com a tua rica misericórdia na nossa vida. Eu agradeço a Deus também, irmãos, porque por conta eu fiquei um pouco assim, preocupada de como a minha menina ia reagir com a gestação, porque por mais que ela tava orando a Deus que queria, ela ainda é pequena, eu fiquei com medo dela não entender, às vezes, algumas coisas, né? Que isso é difícil de eu estar com uma criança recém-nascida e ela, às vezes, né, não sabia como que ela ia reagir à situação. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ela tá numa alegria tão grande. E às vezes, sim, ela faz como toda criança, né? Aquela fase de às vezes, teimosia, tudo, tem que repreender, colocar de castigo, vai conversando, mas quando eu tô sozinha com as duas, que era a minha preocupação, quando meu esposo fosse trabalhar, como que eu ia fazer com as duas, se ela desse de não colaborar. Mas eu agradeço a Deus que ela tá sendo a minha ajudadora, irmãos. Toda vez que eu fico sozinha com ela aqui, com a Nenê, eu tenho que arrumar ela para ir para a escola, ela me ajuda, ela obedece e é motivo de eu agradecer a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, que o nome de Deus seja não só hoje, mas eternamente louvado. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que o Senhor muito tem nos abençoado e o Senhor tem falado para nós que o pão na mesa não ia faltar. Muitos testemunhos na comum que a gente que vai, né, que a gente congrega. E antes de eu ganhar nenê, que eu estava gestante, o Senhor falou muitas obras, principalmente na parte de criança, que estava acabando o leite da criança. O Senhor foi aquele que foi a providência. E na mesma linhagem daquilo que eu estava passando, irmãos. Eu agradeço a Deus que não foi diferente aqui na nossa casa. O Senhor muito tem nos abençoado. É bem verdade que às vezes Ele permite, sim, algumas situações na nossa vida, porque o cristão é marcado por essas situações, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele mostra a misericórdia dele todos os dias na nossa vida. E quando tem começado a acabar as coisas aqui na nossa casa, às vezes o Senhor permite até que acabe, mas o Senhor vem por caminhos que a gente nem imaginava, irmãos. Ele vem e abençoa nós e o nome dele é glorificado. E assim todo mês está sendo, irmãos. Às vezes é medicamento que não sabe como que vai ser, alguém consegue pegar pelo postinho, ou alguém, o Senhor usa de alguém por misericórdia para comprar e abençoar a nossa vida. Irmãos, é muitos caminhos que o Senhor tem tomado para nos ajudar, mas a palavra dele se cumprindo, porque uma vez ele falou na boca do teu servo na terra,
dessa forma. Eu vou pedir pro norte te entregar uma parte, eu vou pedir pro sul, vou pedir né, para toda parte. Se cada um negar, eu vou falar, céu, abençoa essa família. Eu agradeço a Deus que tá sendo assim, irmãos. Porque o Senhor não tem faltado com a sua rica misericórdia, Ele usa de caminhos que a gente nem imagina, que nem passou pela nossa cabeça e nem desceu no nosso coração, são os planos de Deus na nossa vida. E eu agradeço a Deus por essa rica misericórdia dele também, que o nome dele seja eternamente louvado.